Uma coisa a gente discutir o erro de arbitragem, como a gente discutiu aqui, e entender o peso dele no jogo. Outra coisa é um monte de baboseira que falou o João Martins, né? A teoria conspiratória, é o sistema contra o Palmeiras. E assim, tem declarações que dirigentes, às vezes técnicos, acho que mais dirigentes não, que tem como intuito agradar o torcedor, fomentar o clima. Torcida, isso funciona que é uma mas no caso deles, eles realmente acham isso. Eles realmente acham que há uma teoria conspiratória contra o Palmeiras. Outro dia eu estava reclamando até do replay que não apareceu. Então a teoria conspiratória envolve os árbitros, envolve a alta cúpula da CBF, envolve a alta cúpula da Rede Globo, envolve até o diretor de transmissão de corte que escolhe qual câmera vai. Eles realmente acham que existe uma grande conspiração contra o Palmeiras e o mundo está disposto a impedir que o Palmeiras ganhe todos os campeonatos. E lógico que isso é uma grande baboseira do que disse o João Martins. Dá vontade de rir, né, porque é engraçado, né, essa teoria conspiratória, mas tem o lado sério da coisa, que é o lado desrespeitoso da declaração. Né? Por isso que na Europa não se assiste o futebol brasileiro. E até acho que é desrespeitoso, eu acho que tem o lado desrespeitoso com o futebol brasileiro como um todo. Tal, porque Desculpa, ele falou que não se assiste ou que o futebol brasileiro não tem credibilidade? As duas coisas. Ele falou que não se assiste porque é muito teatro aqui. Parece mais teatro. Mas me incomodou muito, além da questão do futebol brasileiro, que tem... Gente, eu sempre vou vir aqui no meu canal expor a minha opinião, sobretudo me posicionar todas as vezes que eu ver e que eu ouvir algo que, na minha opinião, seja muito fora do contexto. Fora do contexto e contraditório. Por quê? Porque opinião, gente, cada um tem a sua. E o respeito, como eu sempre falo, ele deve prevalecer sempre. Agora, o que o Gustavo Zupac, o jornalista responsável por esse comentário, eu acho que a gente precisa dividir aqui em duas partes, em duas etapas. Primeiro, ele fala sobre desrespeito por parte do João Martins, referente à reclamação dele. Agora, uma coisa que eu te pergunto, falar que dá vontade de rir da declaração do João Martins, falar que é uma baboseira o que ele disse, fazer esse comentário de forma irônica, é o quê? Sinceramente, gente, eu acho que quando uma outra pessoa fala algo que te incomoda tanto, de verdade, eu acredito que seja algo interno e que fale muito mais sobre você do que do outro. Segundo, falou sobre a reclamação do Palmeiras, que não passou na TV. Muito provavelmente ele deve ter falado sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, que não passaram o replay, né, a imagem do gol do Rony, que foi sim muito mal anulado. E aí, gente, eu acho que a gente precisa nesses casos lidar com a realidade. O Palmeiras ele já foi sim muito prejudicado por conta da arbitragem. Já foi prejudicado na Copa do Brasil, no Brasileiro também, e na Libertadores, que enfim é Conmebol e não é CBF, mas que já foi prejudicado também, muito prejudicado. E só um parênteses, gente. Antes que falem, eu acho que não é só o Palmeiras não que é prejudicado por conta da arbitragem. Todos os clubes aqui do Brasil são muito prejudicados, uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, todos são prejudicados sim. E sobre os erros, eu acho que a gente, como mídia alternativa, e claro, a comissão técnica do Palmeiras, a gente cansa. Muitas vezes fala até que não vale a pena bater nessa mesma tecla por conta de arbitragem. Eu mesma já falei diversas vezes que falta profissionalização, falta critério e que sem a profissionalização dos árbitros, sem a padronização, sem o domínio da técnica, nunca vai mudar. Mas eu acho que a gente precisa sim falar, gente. As grandes revoluções vieram também através da fala, através da voz. Por isso que eu acho que a gente não pode deixar de falar, deixar de comentar e bater sim nessa tecla. Agora, tem o outro lado da moeda também. O que eu penso é que a reclamação ela deve vir com um embasamento e também com a coerência. Ontem na live da Pitaco a gente falou um pouco sobre isso, de que muitas vezes quando o Palmeiras perde ou empata, enfim, quando não vem a vitória, a comissão ou o Abel muitas vezes coloca a culpa somente na arbitragem. E sobre esse assunto, a minha opinião é que existem duas vertentes. Claro, existe sim os erros cruciais da arbitragem que podem sim interferir dentro da partida, mas eu acredito que algumas vezes não tem como colocar um erro de arbitragem como um fator determinante, como vitória certa. Um exemplo, se o Zé Ivaldo tivesse sido expulso, que merecia sim ter sido expulso, foi uma agressão o que ele fez.
Mas, mesmo com a expulsão, não dá pra gente decretar que a vitória do Palmeiras seria certa. Por exemplo, o Endrick, ele perdeu o pênalti. Então eu acredito que a vitória também escapou por um fator nosso, um fator interno, um demérito na batida do pênalti. Vai contra a minha convicção você transferir a responsabilidade das suas carências para fatores externos, como a péssima arbitragem aqui no Brasil. É claro, existem os erros da arbitragem que eles são muitas vezes determinantes, mas não é sempre. Eu acho que a gente não pode generalizar. A gente não pode falar que o Palmeiras, quando perde ou empata, é por conta da arbitragem sempre. Eu acho que existe um meio termo aí. Eu acho que existem as nossas carências, as nossas deficiências, os nossos erros, porque senão todo mundo seria perfeito. O elenco seria perfeito e a gente iria ganhar tudo. E endosso as minhas próprias palavras de que eu acho que esses empates que aconteceram e até mesmo as derrotas, elas fazem parte sim de uma oscilação completamente normal do time. Por isso que eu acho que não dá pra gente colocar tudo sempre na conta da arbitragem. Eu acho que existem, novamente, as nossas carências, as nossas deficiências para as derrotas e os empates acontecerem. Mas é isso, gente. Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal. É muito importante a sua inscrição e, claro, o seu comentário também. Deixa seu like, que é muito importante o seu like junto com a sua inscrição. Não se esqueçam disso. Combinado, gente? Mas é isso. Sempre que tiver algo muito absurdo que eu ver e que eu ouvir na mídia tradicional, eu vou vir aqui sim no meu canal falar. Por isso, quero muito saber sua opinião. Fechou? Muitos e muitos beijos. E avante palestra sempre!